Olá, quanto tempo faz que você não consulta um oftalmologista ou uma oftalmologista? Em geral, a gente se preocupa muito com a saúde do corpo, coração, se os pulmões estão funcionando direito, e esquece que nós temos dois olhos. E esquece que nós somos animais visuais. Essa é uma característica do Homo sapiens, né? Ele olha, vê as coisas e depende muito da visão para tocar o seu dia a dia. Quando a gente perde a visão, a gente vê os problemas que são criados. Quando a gente vai chegando pelos 40 anos, é uma idade em que a visão costuma dar os primeiros problemas. Eu lembro que eu estava uma vez, ia fazer uma aplicação de insulina num paciente com aquela seringuinha pequena, e estava no ambulatório e comecei a ter dificuldade de enxergar os tracinhos, né, da graduação da insulina. Aí eu falei, olhei para a lâmpada e falei, essa luz está fraca aqui, não estou conseguindo enxergar direito. E o paciente que ia receber a insulina naquele momento falou, você está com 42, 43 anos? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, nessa idade que começa. Para mim começou nessa idade também, que é a chamada presbiopia, que o povo chama de vista cansada, de dificuldade para ver de perto. E ela atinge essa visão como eu estava ali naquele dia, bem próxima do objeto. Esse tipo de alteração, para pessoas que não têm acesso a oftalmologistas, gente que vive em lugares afastados, etc., vai comprometendo seriamente a visão. E essas pessoas conseguem enxergar de longe, mas de perto vai ficando muito difícil. Esses problemas oculares afetam a nossa vida e nós temos que controlá-los, temos que estar próximos deles, pensando neles e tentando fazer as correções da forma mais breve possível. Porque a consulta ao oftalmologista não é apenas para controlar a presbiopia, a dificuldade que você está tendo de enxergar de perto, para ver uma série de outros problemas, né, que a gente precisa acompanhar e tratar eventualmente. E para falar sobre esse tema, presbiopia, nós trouxemos a doutora Vilma Leles Barbosa, que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ela vai falar sobre o que fazer diante desse problema. Hoje nós temos muitos recursos, temos óculos com lentes bifocais, temos lentes de contato, temos até cirurgias. Esse episódio de hoje tem o apoio da AcuView, da Johnson & Johnson. Vilma, vamos começar explicando por que acontece essa presbiopia. Por que com a idade a gente vai começando a ter dificuldade de ler de perto? Esse é um fenômeno que atinge a maior parte das pessoas e que realmente vem aí por volta dos 40 e poucos anos, onde as pessoas começam a falar que o braço está ficando curto, né? Vão esticando o braço para conseguir enxergar melhor. E isso se deve a um envelhecimento de uma lente que a gente tem nos olhos. Nosso olho é como se fosse uma máquina fotográfica, né? Ele tem várias lentes e para que a gente consiga enxergar bem, todas essas lentes têm que estar plenamente transparentes. Assim a luz entra no nosso olho. Conforme a gente vai envelhecendo, tem uma lente que se chama cristalino, que fica exatamente atrás da pupila, na menina dos olhos. A gente olha para a pupila pretinha, na verdade, por ali entra a luz e ali atrás tem uma lente chamada cristalino que envelhece. E ao envelhecer, ela vai se tornando rígida no início. Lá no final desse envelhecimento, ela vai se tornando opaca, que é aquilo que a gente chama de catarata. Mas nessa fase, esse início de envelhecimento, essa lente se torna mais rígida e por isso a gente não consegue ter esse foco. E isso é progressivo. Então a gente começa esticando um pouquinho o braço, vai esticando e tem uma hora que não adianta mais. Então é esse envelhecimento natural que atinge praticamente todas as pessoas. É obrigatório, ninguém escapa. Na verdade, a presbiopia ninguém escapa. Todo mundo tem esse envelhecimento da lente. A idade pode variar um pouco. De vez em quando a gente pega alguém que começa a manifestar esse sintoma depois dos 50, 60 anos, mas isso é bem comum. A maior parte ali ao redor dos 40, 40 e poucos já começa a manifestar isso. O que muda um pouco é porque algumas pessoas são míopes. E essas pessoas que são míopes costumam enxergar bem de perto. A dificuldade dela é para longe. Então, nessa fase do início da presbiopia,
as pessoas conseguem, tirando os óculos ou diminuindo o grau, conseguem ver bem de perto. Então essa é uma certa exceção. Na verdade, esse envelhecimento está acontecendo, mas por conta da miopia ele é um pouco compensado. Você sabe que eu percebi, como eu disse, a presbiopia porque eu não conseguia enxergar direito coisas que eu fazia anteriormente. E aí, depois, quando fui ficando mais velho, eu cheguei aí aos 70 anos, mais ou menos, eu comecei a verificar que não precisava mais de óculos para enxergar de perto. E eu fui ao oftalmologista, que é um colega que tinha a minha idade, falei, olha, eu não quero ser aquelas pessoas ridículas que dizem, olha, eu melhorei com a idade, né? Sei que eu piorei, mas mano, eu não estou mais usando óculos para ler de perto. Ele falou, porque você não tinha miopia antes, e a miopia corrige em parte a presbiopia. É sempre assim? Esse é o caminho mais habitual. Então, é frequente as pessoas falarem assim, mas por que eu preciso de óculos para perto? Minha avó é tão mais velha e consegue pôr linha na agulha sem óculos? Por que isso acontece? Porque, na verdade, nesse caminho do envelhecimento dessa lente do cristalino, primeiro, então, ocorre essa rigidez e a gente começa a ir perdendo o foco. Depois de um tempo, essa lente continua envelhecendo e nesse processo ela vai causando uma miopização, é o mais frequente. E nessa miopização, aí começa a ter uma compensação. Então, quando a gente olha alguém que fala assim, puxa, mas parece que minha visão está melhorando de perto, isso significa que a visão de longe está ficando pior. Enfim, depois de uma certa idade, a gente precisa ter correções de qualquer forma. Eu agora uso óculos para ver de longe, né, para dirigir, etc. Exatamente. Que eu não fazia antes. Em compensação, de perto, para ler, eu tenho que tirar os óculos. A presbiopia se instala assim, ela já vem com tudo, começa... ou ela é precedida por algum sintoma, algum sinal que faça supor? A gente realmente começa pelos sintomas de braço curto. Esse é o mais frequente. Então, as pessoas começam a perceber que o foco, quanto mais perto, mais difícil, e tem um momento em que isso é muito tranquilo. Então, hoje, na nossa vida moderna, a gente trabalha muito com computador, celular, e a gente acaba dando uma afastadinha e isso se compensa. Até que tem uma hora que no celular você começa a ampliar o tamanho da letra. E quando você trabalha com monitor, você vai começando a perceber essa dificuldade de uma maneira mais progressiva, né? Então, dependendo do que a pessoa faça, se a pessoa for uma leitora de livros, por exemplo, de papel, ela vai se sentir muito mais incomodada mais rapidamente do que aquelas pessoas que usam recursos como o celular, onde ela tem ali estratégias para compensar isso, né? E para isso a gente tem oportunidades de corrigir. Então, a gente pode receitar óculos, pode receitar lentes de contato, tem uma série de possibilidades nessa hora. A gente fica falando que as pessoas têm a presbiopia, né, a vista cansada, mas pode estar junto com miopia, com hipermetropia, com astigmatismo. Então, para compensar isso, a gente usa diferentes recursos. Eu falava aqui de alguém que trabalha no escritório, onde vai ter que olhar alguma coisa que está bem próximo, a uns 30 centímetros mais ou menos, vai ter que olhar para um monitor de computador que está a uns 45 e vai ter que conversar com um cliente que está sentado mais distante. 2 metros. Para que ele tenha foco nessas 3 distâncias, ele vai precisar de multifoco ou aqueles óculos multifocais. E existem alternativas, porque essa mesma pessoa que está ali nesse ambiente de trabalho, por exemplo, quando ele sair dali e for ter sua atividade física, ele vai precisar compensar isso de outra maneira, porque se ele for correr de óculos, ele, de novo, precisa olhar para o relógio, ele precisa olhar para o chão e para a rua. Então, para compensar tudo isso, a gente pode substituir os óculos, por exemplo, por lentes de contato, que possibilita que as pessoas mantenham atividade física. E hoje, cada vez mais, a gente estimula que as pessoas tenham esse cuidado com a saúde e aí elas podem ter um recurso para conseguir fazer isso com qualidade. Vilma, vamos pensar numa mulher ou num homem com 30, 35 anos, agora que está nos ouvindo. Existe alguma coisa que ele possa fazer para retardar o início da presbiopia? Ótima pergunta, porque, na verdade, hoje esse é um canal que leva informações de qualidade. E, na verdade, hoje tem muita informação na internet, muito disseminada por aí, de várias alternativas que não são eficientes. Então, por exemplo, fazer exercícios com os olhos, a gente ouve de tudo.
fazer exercício com os olhos, olhar para cima, para baixo, bater o pé no chão para melhorar a circulação, tomar a vitamina X, nada disso muda. É Se bater o pé no chão, envelhecimento. nunca tinha ouvido. Não, a gente recebe informações de todos os tipos. Então, isso não funciona. Faz parte do envelhecimento. Não há o que a gente faça que os cabelos não nascerão brancos. É a mesma coisa. Nosso cristalino vai envelhecer, né? Então, é uma questão de, para uns mais cedo, outros mais tarde, mas não tem nenhuma fórmula mágica que evite isso e as pessoas não devem se alvoroçar tentando essas estratégias. Tem gente que, por questões de vaidade, diz: não, eu não quero usar óculos de jeito nenhum, não quero, eu vou me sentir mal tendo que usar óculos agora, Isso, você fazer o diagnóstico mais tardiamente ou mais precocemente, muda alguma coisa, não? Felizmente não. Então, tem pessoas que são muito resistentes realmente. Aquilo incomoda, ela acha que óculos não é estético, ao contrário de algumas pessoas que usam óculos como objetos de decoração do rosto, né? Tem pessoas que absolutamente não gostam dos óculos e não desejam. E acabam retardando muito o uso dos óculos. Não tem problema. As pessoas terão envelhecimento da mesma forma e quando quer que elas coloquem óculos, vai estar tudo bem, vai ser corrigido da mesma maneira. Mas se ela não quer usar óculos, ela tem estratégias, então ela não precisa sofrer por isso. Então, sempre que vai ao oftalmologista, precisa ter essa conversa, falar, porque se você chegar e não falar nada, o médico vai olhar para você e falar assim, olha, para você essa aqui é a correção adequado, seu grau é esse, é dessa forma. E aí você vai precisar contar para ele quais são suas necessidades. É que eu trabalho num ambiente, sou professora, tenho que olhar a lista de chamada e tenho que olhar a criança que está lá na última carteira, né? São duas distâncias completamente distintas. Eu pratico muito esporte, eu odeio óculos, como a gente ouve, né? Então, para essas circunstâncias, o oftalmologista vai pensar em alternativas. Nessa fase, onde o problema é basicamente substituir óculos, lentes de contato são ótimas opções. Hoje nós temos o celular na mão das crianças, não há como resistir a essa tendência. Muito se diz que a criança ficar ali olhando o celular o tempo todo, que isso prejudica a visão. Prejudica mesmo? São duas combinações nessa situação. Sim, as crianças estão cada vez mais expostas a telas, né? E a gente sempre tem um trabalho de falar a respeito disso. Primeiro, em relação a períodos de exame, né? Então, aproveitando sua pergunta, o primeiro exame que a criança precisa fazer é ao nascer. Já tem o teste do reflexo vermelho do olhinho. Depois, no primeiro ano, o próprio pediatra pode fazer de novo esse teste e observar os olhos dessas crianças. Mas, pelo menos, nesse primeiro ano e por volta de uns 3, 4 anos de idade, a criança precisa fazer um exame oftalmológico, porque a visão dela está se desenvolvendo. A visão vai se desenvolvendo até por volta dos 7 anos de idade. Então, qualquer problema que a gente descubra nessa faixa etária é fundamental para a gente corrigir para que a criança tenha uma boa visão quando adulto. O que não for corrigido até essa idade, a gente realmente não recupera. Fica com o popular olho preguiçoso. Então, realmente, olhar para as crianças nessa fase é muito relevante. E hoje, as crianças ficam muito na tela, e aí tem dois fenômenos, porque a tela é muito próxima, bracinhos curtos, tela muito perto dos olhos. A proximidade pode ser um problema, mas tem um outro componente que é o fato de que a criança fica muito mais dentro, né, de casa, em ambientes fechados, com um celular, com um tablet, e acaba não se expondo à luz solar. E estar em ambientes abertos com luz solar é relevante para o desenvolvimento visual, para os estímulos que levam a menos miopia nas crianças. E você tem observado se isso acontece também com a presbiopia? Se você hoje atende pessoas mais jovens, na faixa aí dos 30 e poucos anos, já com presbiopia e não aos 40 e tantos? Então, a presbiopia, ela se mantém no nosso meio, ela se mantém aparecendo aí a partir dos 40 anos. Esse é o habitual. E a forma de corrigir, tanto para a criança quanto para o adulto, vão estar mais ou menos de uma maneira semelhante. Podem ser óculos e podem ser lentes de contato. Vai depender do que a criança tem. Crianças com miopias muito altas podem se beneficiar muito de lentes de contato. Um bom exemplo são os esportistas, né? Nós acabamos de ter as Olimpíadas e nós vimos a
aquelas competidoras maravilhosas fazendo suas apresentações, jovens, usuários de lente de contato, né? Nós tivemos até algumas cenas que os oftalmologistas ficaram arrepiados quando viram uma lente de contato caindo no tatame e a pessoa pegando e colocando imediatamente depois. Pegou do chão e colocou. Pegou do chão e colocou. E isso não pode, né? Tudo que a gente coloca nos nossos olhos diretamente precisa ter um cuidado de higiene, que a gente orienta as pessoas quando vão começar a usar. Como manusear, como colocar nos olhos, como guardar, né? Então, toda a questão da higiene ela é fundamental. A presbiopia, então, se instala, 41, 42 anos de idade, e ela progride, piora com o passar do tempo, ou vai ser aquilo, o cristalino vai ficar daquele jeito? Ela vai piorando. Então, tem um período em que, com pouco grau, você já consegue compensar e enxergar bem. Vai chegando um momento em que esse grau vai aumentando e as pessoas, às vezes, vão ficando preocupadas, mas depois para. Então, mais ou menos entre os 40 e os 50 anos, é o momento da presbiopia aparecer e piorar. Depois disso, a gente começa a ter uma fase de maior estabilidade. E aí, o mesmo grau acaba ficando por um tempo maior. Depois de um tempo, 60 e muitos, 70 anos, esse cristalino que continua envelhecendo, ele se torna a catarata, tão popularmente conhecida. Então, quando chega nessa fase, a visão vai embaçando. E aí, mesmo pondo os óculos, a visão não melhora. E para isso, a gente precisa da cirurgia, onde a gente remove essa lente envelhecida e põe uma lente nova substituindo. Engraçado, né? Porque nós temos os óculos de farmácia hoje, né? Eles são práticos e muito baratos. Eu lembro uma vez que eu estava num congresso nos Estados Unidos, naquela época eu usava óculos para ler. E esqueci os óculos aqui no Brasil. E aí comecei a ficar atrapalhado lá, entrei numa farmácia dessas e fui testando aqueles óculos, aquele sistema antigo, né? Fui testando e achei uns óculos que deram certo e que me ajudaram muito a visão. E custava acho que $2, $3, não sei. Eu depois vim para o Brasil, aí já tinha meus óculos de verdade. Muita gente usa esse sistema dos óculos de farmácia, não usa? Sim. Qual é o inconveniente disso? Exato, assim, ele é útil nessa situação. Hoje em dia eles chamam até lupas de leitura, porque eles não podem se chamar óculos de leitura, porque quando é óculos significa que é prescrito pelo médico. E quando a gente usa, são lentes de aumento. Então ela vai aumentar o tamanho da letra, vai aumentar o objeto que você quer ver, e isso ajuda bastante. No entanto, nós não temos exatamente o mesmo grau nos dois olhos. E se nós já somos hipermétropes, a gente precisa compensar isso, ou temos astigmatismo, enfim. Então, para ter uma visão boa, 100%, bem adequada, a gente precisa corrigir todas essas diferenças. Então, essas lupas ajudam porque aumentam, mas não fazem a correção adequada para que a pessoa tenha uma visão realmente ideal dos dois olhos. Para além disso, nós estamos falando que é uma questão que aparece com a idade. Com a idade, ao envelhecer, nós também começamos a ter outras doenças. E o momento da consulta com o médico, onde ele faz a receita dos óculos, é uma oportunidade para que as pessoas tenham seu exame ocular. Você vai descobrir. Nós brincamos sempre que poeticamente os olhos são a janela da alma, né? Na verdade, para nós oftalmologistas, os olhos são a janela do corpo, né? Examinando os olhos, a gente pode fazer diagnóstico de doenças do próprio olho, como, por exemplo, glaucoma, que é uma das doenças frequentes nessa faixa etária, ou, por exemplo, de uma doença na retina, que é a retinopatia diabética. Então, pacientes que têm diabetes e que começam com uma pequena alteração na circulação dos olhos, que é uma circulação muito fina, muito delicada, quando a gente percebe isso, é um sinal de que o diabetes não está bem controlado antes que apareça uma doença no rim ou no coração causado pelo diabetes. Então, fazer um exame de vista a partir dos 40 anos, né, especialmente 50, 60, é momento de oportunidade para fazer diagnóstico de doenças que podem colaborar muito no tratamento, seja do corpo e seja para prevenir a perda da visão com o tempo. Então, um homem ou uma mulher aparece no teu consultório e fala: ai, doutor, eu estou com dificuldade de enxergar de perto, preciso manter a cabeça longe do alvo e eu queria fazer uma avaliação. Como é que é essa avaliação que você propõe nessa fase?
Toda consulta oftalmológica, ela tem várias etapas obrigatórias. Então, a gente testa a visão da pessoa, que é quando ela fica olhando naquela tabela para vermos até onde ela consegue alcançar. Por exemplo, quando a gente vai fazer a renovação da nossa CNH, da nossa habilitação, isso acontece lá, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois, a gente passa para essa correção, onde a gente, examinando os olhos, vai definir qual é o grau que a pessoa tem, e para deixar isso mais afinado, a gente fica perguntando, escolhendo entre lentes para que deixe aquilo bem afinado. Algumas pessoas até brincam, né? Melhor esse ou melhor aquele, né? Que o oftalmologista sempre diz isso. Eles falam, ué, mas sou eu que vou escolher? Não, não é. Na verdade, se a pessoa não tiver capacidade de responder, a gente também, né? Sejam crianças, alguém com alguma deficiência, dificuldade de se expressar, a gente vai conseguir saber qual é o grau dela. Mas a gente pode deixar isso ainda mais afinado, mais polido, no momento do exame. Depois dessa parte, além de olhar toda a movimentação dos olhos, se está adequado, nós vamos examinar esses olhos, a parte anterior, medir a pressão dos olhos e examinar o fundo do olho. Então, essas são, grosseiramente, as principais partes do exame oftalmológico. E é muito habitual que as pessoas, quando vão, por exemplo, a um cardiologista, a um clínico, sempre perguntam, quanto está a minha pressão? Se a gente perguntar para as pessoas quanto é a pressão do corpo, todo mundo sabe. Mas a pressão dos olhos, as pessoas ignoram, né? É uma questão que realmente as pessoas precisam aprender a perguntar quanto está a minha pressão, e os médicos precisam dizer, porque as pessoas que têm pressões mais elevadas correm o risco de desenvolver doença como glaucoma. Você me deixou envergonhado agora, porque eu não sei qual é a minha pressão intraocular. Faz parte da minha campanha. Eu não sei, eu faço exame periodicamente, é claro. Escuta, aí você diz, olha, você tem presbiopia, né? Isso é cristalino, perdeu a elasticidade, vai perdendo, e daqui em diante, quais são as opções de tratamento? Tem tratamento clínico? Tem algum medicamento que melhore a presbiopia? De uma certa forma, sim. No Brasil, a gente não tem a venda dessa medicação, mas nos Estados Unidos já tem uma medicação que faz com que o cristalino mude um pouco a posição dele, o tamanho, e isso faz uma melhoria da visão. Mas só para algumas pessoas, não é uma... E é tópico, né? Exatamente, é um colírio. Mas ele não é usado de uma forma ampla. Nem todo mundo pode usar e nem todo mundo se beneficia. Mas para algumas pessoas que têm alguns graus, principalmente os hipermétropes, se sentem muito bem usando esse tipo de medicação. Mas, de novo, como ele não é possível para todos sem um exame oftalmológico, é um risco, né? Mas isso é uma possibilidade. Mas ela é muito reservada. Fundamentalmente, a gente trabalha com as correções. Óculos, lentes de contato e cirurgia. Essas são as principais formas de corrigir essa vista cansada, fazer com que as pessoas possam enxergar bem. Pelos óculos e lentes de contato. Nós hoje dispomos de materiais especiais muito melhores do que aqueles do passado? Sim, os óculos melhoraram muito, principalmente os multifocais, que são aqueles óculos usados para que a gente consiga ter foco em diferentes distâncias, né? Multifoco. Então, esses óculos servem exatamente para essa situação em que eu preciso olhar lá no fundo da sala, ver quem está chegando, olhar para alguém que está à minha frente, olhar para o meu computador que está ao lado e qualquer papel que esteja à minha mão. Então, eu preciso de multifocos. E como, em geral, o papel está aqui embaixo, a parte inferior dos óculos é para essa visão de perto. Como normalmente quando a gente olha para longe, a gente ergue o olhar, a parte mais superior da lente dos óculos é para longe. E aí ele vai fazendo uma transição progressiva. Uma gradação, né? E essa gradação, ela foi evoluindo muito. Isso melhorou muito ao longo dos anos, as lentes melhoram isso. E um exemplo fácil, porque a gente ao longo do tempo foi usando cada vez mais computador, né? Que fica a uma distância intermediária e numa posição também variável. Então, tem pessoas que usam notebook, ela está olhando para baixo. Outros usam um monitor maior na sua frente, ele está olhando mais reto para frente. Tudo isso precisa ser conversado com o oftalmologista para quando ele receita os óculos, porque aí ele vai falar, ó, tal tipo de lente vai ser melhor para você porque vai te dar mais conforto nessa posição, nessa situação de trabalho que você tem. Então, nessa conversa, que nós chamamos de anamnese, né? É nessa conversa que a gente consegue
receitar aquilo que é mais apropriado para o indivíduo. E, paralelo aos óculos, as lentes de contato evoluíram da mesma forma. A gente pode usar, se eu for só míope, eu posso pôr lentes de contato para usar o dia inteiro e ficar muito bem, sem precisar usar óculos. E quando eu chego na fase da vista cansada, também existem lentes de contato que dão foco de longe e de perto. E depois, quando chega a fase da catarata, outra vez, eu posso ter a remoção dessa catarata do meu olho e colocar uma lente intraocular que pode dar diferentes focos de visão. Então, tudo isso vai precisar da avaliação do oftalmologista para entender o que é melhor para cada pessoa, considerando o que ela faz, mas também para cada olho, considerando o que ele pode realmente, né? Porque a saúde do olho vem em primeiro lugar. Você estava falando, eu estava pensando que nós começamos a ter aqueles antigos óculos bifocais, que eram chamados, né? E era fácil, você olhava para a pessoa, sabia, porque os óculos tinham um corte assim, a lente da parte inferior era diferente da lente da parte superior. Exato. As pessoas se queixavam muito, por exemplo, para descer escada era perigoso. Muitos tiravam os óculos para descer escada. Isso. Porque para descer escada você olha para baixo. E a parte inferior era a parte da presbiopia, né, da correção da presbiopia. E aí, quando você olhava, a escada subia, chegava mais perto. Quer dizer, agora eles conseguem fazer essas lentes nos óculos, assim, que você não percebe, que é uma gradação e que tem a vantagem de permitir olhar a meia altura, não é? Como o caso do computador que você disse. Isso é possível fazer na lente que vai substituir o cristalino envelhecido? Naquela coisa tão pequenininha, dá para fazer essa gradação? Dá. Tecnicamente? A gente teve muita evolução nos últimos anos. E as lentes dos óculos são um exemplo, né? Antes a gente precisava desses bifocais que a gente via literalmente aquela partição na lente, né? E hoje ainda tem lentes multifocais que têm uma qualidade ruim, que às vezes as pessoas ainda se queixam de descer escadas, por exemplo. Mas elas foram tendo uma evolução que foi permitindo que essa lente ficasse cada vez melhor, permitindo que a pessoa desça a escada com tranquilidade, mova a cabeça sem dificuldade para enxergar. E as lentes que ficam nos nossos olhos quando substituem a catarata, né, as lentes intraoculares, elas serão colocadas uma vez só, a gente não tira, ela fica para o resto da vida. E essas lentes, elas têm diferentes formas de colocar o grau posicionado. Então, tem lentes que têm um longe e perto numa distribuição mais lenta, outros que têm múltiplos graus, tem vários desenhos. Basicamente porque quando a gente olha, a nossa pupila se movimenta. Então, quando a gente está olhando longe ou quando a gente olha perto, a nossa pupila se movimenta. Então, as pessoas que têm uma pupila normal e que têm boa condição de retina podem pôr essas lentes. E aí, de acordo com a condição dos olhos da pessoa e com as necessidades que ela tem, nós ajustamos que padrão de lente vai ficar melhor. E é possível que a pessoa possa dirigir sem óculos e ler, olhar para o painel do carro, colocando o Waze ali, setando o Waze, com tranquilidade, usando lentes multifocais. Não é possível dizer para uma pessoa que ela nunca mais vai usar óculos, mas é possível dizer que ela vai diminuir muito a probabilidade de usar. Ela fica mais independente. Ela acorda, consegue olhar para as coisas ao redor na sua cama, sabe onde estão, vai tomar banho, sabe o que é shampoo, o que é condicionador, quer dizer, consegue ter uma autonomia maior sem óculos e eventualmente usa um óculos para uma leitura muito difícil ou para dirigir à noite. Então, eventualmente, os óculos passam a ser um auxílio maior e a pessoa consegue ter uma independência dos graus, né, durante o dia. É interessante ver que nesses casos, você falou, você coloca a lente no cristalino, substitui, faz a cirurgia da catarata, né? Isso. Essa lente vai ficar para sempre? Ela não estraga, não fica velha, não? Não. Ao contrário do cristalino. Essa lente ela fica para sempre. Hoje nós temos muitos materiais e os materiais são de ótima qualidade e eles ficam para sempre. Agora, uma coisa que a gente ouve às vezes as pessoas falando é que precisaram, depois de um tempo, fazer um laser para limpar a lente. Isso é muito comum a gente ouvir no popular. Na verdade, não existe isso. Vou contar assim, quando a gente vai tirar a catarata que é essa lente que a gente tem no olho, é como se fosse, ela é uma lentezinha
curvinha, parece uma ervilhazinha que fica ali atrás da menina do olho. E quando a gente vai tirar a catarata, a gente não vai lá e pega essa lente inteira e tira do olho. A gente tira uma parte dela, a parte que envelheceu, que é o meio. Então, vamos imaginar que é um grãozinho de feijão que quando a gente consegue perceber que a casquinha fica separada do grão. A gente tira um pedaço da casquinha, tira o grão e a casquinha ficou lá. Aí eu pego essa lente intraocular e coloco nesse suporte. Com o passar dos anos, essa casquinha que ficou, que a gente chama de cápsula, às vezes envelhece e vai ficando opaca. Aí eu não preciso operar essa pessoa de novo só para tirar essa capinha. A gente faz laser, porque o laser faz um furinho nessa capinha e de novo a pessoa volta a enxergar bem. Então, o que no popular se diz limpeza de lente, na verdade é um laser feito nessa cápsula e com isso restaura a visão novamente. Nós não falamos da cirurgia. Nós temos cirurgia para presbiopia, porque os resultados das primeiras cirurgias para a miopia foram dramáticos, né? Eu lembro de uma amiga que operou e ela tinha já uns 50 anos e ela disse, não acredito que eu abri os olhos de manhã e enxerguei a porta do meu quarto, que eu não conseguia ver sem óculos. Exatamente. Na presbiopia houve avanços semelhantes a isso? Aí o senhor está conversando a respeito de cirurgias que usam laser na córnea. Que o laser aí é feito nessa parte bem anterior do olho, que parece um vidro de relógio, né? E esse laser corrige hipermetropia, miopia, astigmatismo com muita qualidade e segurança hoje em dia. Então isso realmente trouxe um conforto muito grande para as pessoas que podem ser submetidas a essa cirurgia, porque nem sempre a nossa córnea tem condições adequadas, né? Para a presbiopia, aí na verdade a gente trabalha mais a cirurgia dentro do olho. E aí a gente pode colocar lentes nesse olho, trocar o cristalino, é mais nesse caminho que a gente atua para a presbiopia. Então o que a gente chama de cirurgia de catarata, quer dizer, eu estou atuando nessa lente do olho que já envelheceu, já ficou opaco, pode ser feito antes? Pode, mas aí tem uma série de critérios que precisam ser observados para que a gente tenha segurança. Mas é possível fazer como um certo tratamento para a presbiopia, numa fase um pouco mais precoce. Mas segurança é uma das coisas que faz com que a gente opte ou não por isso nesse momento. Não, então, a partir dos 40 anos, você começa a ter essa alteração, dificuldade de enxergar de perto, vai ao oftalmologista, você prescreve o tratamento, tipo de lente, de contato ou óculos convencionais, e daí em diante. Você diz para ele o quê? Volta próxima vez. Daqui a quanto tempo? De quanto em quanto tempo nós temos que fazer uma consulta ao oftalmologista? Quando as pessoas vão ao oftalmologista, além dessa questão da receita dos óculos e da possibilidade de mudança, a gente tem uma outra avaliação da parte de saúde ocular. Então, tem alguns motivos que fazem com que a gente diga, olha, você tem que voltar daqui 6 meses para ver o fundo de olho de novo. Mas muito frequentemente, né, a maior parte das pessoas sadias, a gente acaba vendo mais ou menos uma vez ao ano. Principalmente nessa fase em que a presbiopia está se desenvolvendo. Entre os 40 e os 50, a gente diz que a gente não precisa nem lembrar a pessoa que ela precisa ir ao oftalmologista, porque o braço começa a encurtar de novo, começa a ficar ruim e ela se lembra. Mas a partir dos 50, quando o grau se estabiliza, aí eles começam a se esquecer de ir ao médico. E não pode. Porque quanto mais envelhecemos, maior chance de doenças. Então, no mínimo, a cada 2 anos, precisa ser feita uma avaliação. Todo mundo? Todo mundo. E se as pessoas tiverem algumas características, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que perderam visão por alguma doença. Muitas doenças têm um caráter familiar. Então, você precisa ir com mais frequência para ter certeza que você não vai desenvolver ou que se você desenvolver, você vai descobrir logo no início para se tratar e manter a visão. Um bom exemplo disso é o glaucoma. Então, se os pais, se os irmãos têm glaucoma, a chance da pessoa ter glaucoma é 10 vezes maior do que das outras pessoas, simplesmente ao envelhecer. Então, elas precisam ir com mais frequência, porque diagnosticando uma alteração, ela pode ser tratada para não ter perda visual. Então, é muito importante. Se ela tiver, por exemplo, diabetes, como eu comentei, ela também precisa fazer exames pelo menos uma vez ao ano, porque olhar o fundo do olho é o jeito mais direto que a gente consegue, sem ser invasivo,
de ver uma circulação desse tamanho, com esse padrão do corpo. O que está acontecendo na circulação dos olhos reflete o que está acontecendo na circulação do corpo. Então, são duas situações muito mais frequentes na nossa população e que fazem ter muito mais relevância a consulta periódica. Ô, Vilmar, que conselho você daria para uma pessoa que está nos vendo agora, que diga, olha, quero cuidar bem dos meus olhos, o que eu devo fazer? Tem alguma coisa que eu possa comer, alguma vitamina que eu preciso tomar? Eu posso ficar lendo na cama com uma luz indireta? Eu tenho que evitar luzes fortes? O que eu posso fazer? Na verdade, tem aquela fórmula fundamental para a nossa saúde toda, né? Que é o bem-estar geral. Tudo importa, então você tem que estar bem cuidado. Uma alimentação boa é relevante, porque a ingesta de vitaminas, de sais minerais, de vários alimentos contém substâncias que são boas para que o olho consiga trabalhar. Então isso é muito importante. Verduras verdes escuras, como por exemplo brócolis, couves, são importantes, frutas. Então tem uma série de alimentos, então quanto mais variada for a alimentação da pessoa, melhor. Além disso, ela precisa cuidar bem da sua saúde. Pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, que têm colesterol alto, todos esses problemas podem afetar os olhos também. Pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, roncam muito e têm dificuldade respiratória, isso também faz parte. Enxaqueca, todas essas questões que são do corpo no geral podem afetar os olhos, podem estar junto com alguns problemas. Então, pessoas que precisam cuidar bem de sua saúde e estarem o melhor possível. Então, essa é a fórmula do sucesso, é estar bem. Atividade física também é bastante relevante, porque melhoramos a nossa circulação do corpo e dos olhos da mesma forma. Até aqui nós falamos de pessoas que enxergam bem e começam a ter os problemas de perda de visão associados à idade. E aquelas que não enxergam bem? Pessoas, por exemplo, que perderam um olho. Pessoas que têm problemas genéticos que levam à perda progressiva e definitiva da visão. Que cuidados elas precisam ter? Isso é bem importante a gente falar, porque a pessoa que não tem um olho, vamos imaginar um acidente automobilístico, qualquer circunstância que fez com que a pessoa tivesse um olho único que trabalha. As pessoas ficam muito ansiosas, achando que esse olho vai se esforçar demais e que vai ser prejudicado. Não vai. Então não precisa ter esse medo. Quem tem um olho só que trabalha bem, né, que são monoculares, não precisam se estressar em eu estou vendo com pouca luz, eu preciso de mais luz, não posso ficar vendo televisão nessa distância. Isso não é verdade. Então as pessoas podem ter uma vida normal, mas os recursos que elas vão usar vão ser um pouco diferentes. Então os óculos podem ter características específicas, lentes serão diferentes, então a gente personaliza isso para essas pessoas. E as pessoas que vão perdendo a visão ao longo do tempo por algum tipo de doença que é inevitável ou que a pessoa só teve um diagnóstico numa fase muito tardia, também existem recursos apropriados. Então esses óculos, eles serão especiais, eles podem ampliar o tamanho das imagens, eles podem mudar o foco para a pessoa. Então existem muitos óculos especiais que auxiliam esse grupo de pessoas. Então, quem tiver deficiência visual não deve se conformar falando eu já não enxergo bem mesmo, está tudo bem. Não, vá ao oftalmologista porque há recursos especiais que podem colaborar para alguma atividade que a pessoa deseja fazer. Lentes de contato, lentes intraoculares também podem colaborar com essas pessoas. Então, alguma cirurgia ou óculos especiais são muito úteis e aí a pessoa consegue se inserir melhor na sociedade. Consegue ir a um supermercado e ver o que está contendo naquele produto, consegue em casa fazer um trabalho manual que ela tanto gostava, enfim. De acordo com essa conversa com os pacientes, a gente vai orientar o que é possível, ou seja, usar da melhor forma possível o potencial de visão que elas têm. Mas para encerrar, você disse que nós devemos procurar o oftalmologista anualmente para observar o que está acontecendo, fazer o acompanhamento. Você acha que o SUS tem condições de dar esse atendimento oftalmológico para a população toda acima dos 40 anos, por exemplo? A minha resposta seria sim, é possível. Na prática, a gente tem uma diferença muito grande no nosso país. Por quê? Porque
Quando a pessoa, por exemplo, precisa de uma consulta, levar seu filho num pediatra, ela vai ao postinho de saúde, o pediatra está lá, o ginecologista está lá, o oftalmologista não está. Então, isso é uma questão de estabelecimento de regras por parte do nosso ministério. Então, a oftalmologia não está nessa atenção primária. Então, isso limita que as pessoas tenham acesso ao oftalmologista lá. Então, o que acontece é que ela vai no postinho, se queixa da visão, eles encaminham para o oftalmologista, ela vai entrar numa fila de espera, aquele que precisa de um óculos e aquele que precisa de uma cirurgia mais rápida vão entrar na mesma fila de espera até conseguir chegar no oftalmologista que está num outro nível de encaminhamento, né? Isso é um problema, mas estados como, por exemplo, São Paulo, isso não acontece. Aqui a gente tem oftalmologista na atenção primária, a gente consegue ir a um posto e marcar com uma certa agilidade essa consulta. Então, o país tem situações muito díspares, mas sim, há oftalmologistas suficientes para atender a população. Muito obrigado, viu? Nós acabamos de falar com a doutora Vilma Leles Barbosa, que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. No nosso portal você encontra mais de 100 podcasts gravados que versam sobre os mais variados temas. Veja também o Porque Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado.